Fala aí, meus amigos, tudo bem? Tô me arrumando aqui que eu vou voltar a dar uma caminhada hoje e eu vou levar vocês comigo pra gente dar uma volta nessa caminhada e trocar uma ideia durante o trajeto, beleza? Um abraço aí e até daqui a pouquinho. Fala, meus amigos, tudo bem? Dando uma caminhada aqui, eu não sei nem se a máscara está interferindo muito no som, deve estar abafando um pouquinho, mas enfim, hoje aqui em Niterói eles começaram a flexibilizar um pouquinho, eles começaram a liberar alguns tipos de atividade e também liberaram uma atividade física na orla em determinados horários. E eu estou aproveitando aqui para começar também, para voltar a dar a minha caminhada. Eu nem vou na orla, vou caminhar aqui perto de um lugar de casa que eu gosto. Gosto sempre de sair de casa. Vou aqui que se chama Fazendinha. É como se fosse um condomínio. E aí eu vou caminhando e a gente vai conversando o tempo que der aqui pra gente conversar. Essa semana eu tava estudando sobre desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu gosto bastante de estudar. E dentro desse estudo de desenvolvimento pessoal, eu li sobre uma filosofia chinesa que se chamava Wu Wei. Basicamente queria dizer o poder da não ação. Então Wu Wei era não ação. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas basicamente seria isso: você deixar as coisas fluírem de forma natural. Então é você não colocar, por exemplo, muita energia vital para solucionar as coisas ou para solucionar, por exemplo, os seus problemas. Então é basicamente como se você fosse deixando as coisas se resolverem com o seu fluxo natural. Então você deixar as coisas diluírem com o tempo, deixar os problemas diluírem com os tempos, com o seu determinado tempo. Então eles gostam de dizer que os problemas eles se resolvem, muitas vezes eles se resolvem sozinhos. Então por vezes você não coloca muita energia vital para resolver esse problema. E aí o que aconteceu foi que eu fui tentar usar essa filosofia, que a filosofia também, essa filosofia não quer dizer que você não tenha ação, mas as ações elas ocorrem de forma teoricamente natural. Então você não tem a intenção da ação. E aí nesses últimos 3 dias, segunda, terça, quarta, eu fui testar essa filosofia, fazer as coisas de forma um pouco mais natural, sem forçar muito, sem ter muita a intenção de agir. Obviamente que eu sabia que eu tinha algumas obrigações para cumprir, para fazer, só que eu fui deixando as coisas acontecerem naturalmente. Eu fui deixando as coisas acontecerem no seu tempo. E aí basicamente o que aconteceu foi que não funcionou muito para mim, porque eu deixei de cumprir um monte de obrigações que eu tinha que cumprir. Então o meu horário, por exemplo, de acordar acabou mudando, né, nesses 3 dias.
Então eu que estava acordando 6 horas da manhã, basicamente todos os dias, passei a acordar 8, 8 e meia nesses últimos 3 dias. Então eu fui deixando as coisas no seu fluxo natural, né? Acordar no horário que eu estava com vontade de acordar, fazer as coisas que eu tinha uma obrigação no horário que eu tinha que fazer. Enfim, eu fui deixando as coisas fluírem. E teve tarefas que eu acabei não cumprindo. Ou seja, eu deixei de fazer algumas coisas que eu tinha que fazer porque fui deixando as coisas seguirem o seu fluxo. Então, pra mim, né, nesse caso assim de ter a responsabilidade de cumprir as tarefas, de cumprir 100% o que eu tinha que fazer, acabou que não funcionou muito, porque o meu corpo ele me levou olha que legal lá atrás. Isso aqui é uma das partes que eu gosto, que eu passo aqui. Tem a lagoa lá atrás. Então o meu corpo ele me levou teoricamente para minha zona de conforto. Então tinha coisas que eu tinha que cumprir. Uma delas, por exemplo, o exercício físico. E aí eu fui postergando todos os dias. E acabou que eu não cumpri essa responsabilidade. E mais outras também, né? Então, como eu disse, eu não tenho muita propriedade para falar sobre essas coisas porque eu não estudo profundamente. Mas eu cheguei a dar uma lida, né? E foi basicamente o que eu entendi, que é a não ação de você deixar, você não ter a intenção de agir, você agir de forma natural, ou seja, sem forçar, né? E as coisas elas vão se resolvendo com o tempo. Mas o que eu percebi basicamente é isso, que nosso corpo ele sempre vai procurar a zona de conforto. Então se você às vezes não puxar, se você não obrigar o seu corpo, né, a sua mente a fazerem coisas que às vezes elas não querem fazer, basicamente o que vai acontecer é isso. Você às vezes vai deixar de cumprir obrigações, você vai deixar de cumprir tarefas, porque o seu corpo ele sempre vai procurar o que for mais confortável para ele. Então, para mim não funcionou muito. A gente chegou aqui na fazendinha, aqui na parte que falei para vocês, que era como se fosse um condomínio, só que eles tiraram a entrada aqui. E aqui é muito calmo para caminhar. Então geralmente eu saio de casa, faço aquele pequeno trajeto ali que eu falei para vocês. E aí vem caminhar aqui esse condomínio, né? Chama Fazendinha. Mas enfim, vamos conversando aí nessa caminhada. Essa máscara aqui, pelo processo de respiração, né? A gente começa a acumular muito CO2 aqui dentro. Chama hipercapnia. Começa a ficar muito quente aqui dentro. Como eu disse, aqui em Niterói eles estão começando a flexibilizar. A partir de hoje eles começam a liberar algumas atividades. Exercício físico em algumas horas na praia, eles estão liberando também. Vou ver se eu consigo levar vocês numa parte lá, parte final da fazendinha, uma parte de muita árvore. Eu vou mostrar para vocês a parte lá, que é muito bom para correr também. Muito bom para caminhar, que é uma parte de terra. É muito bom. Mas enfim, então
basicamente, né, essa questão que eu falei para vocês, eu prefiro, né, hoje em dia ter ações, que são ações que já são pré-determinadas. Então eu tenho todas as minhas tarefas do dia e eu gosto de listar essas tarefas. Ou seja, eu gosto de escrever, eu gosto de agendar essas tarefas e ter a responsabilidade de cumprir com todas as tarefas que eu escrevi, né? Porque quando está lá listado, quando você escreveu o que tem que ser feito, a probabilidade de você cumprir com essas obrigações, com essas tarefas é muito maior. E é verdade que grande parte das pessoas elas vivem da outra forma, né? Talvez sem saber, mas deixando as coisas se resolverem, né, com o tempo, deixando os problemas diluírem, né, no seu caminho, no seu tempo. Porque obviamente muitas coisas elas realmente se resolvem com o tempo, né? Muitas coisas elas se diluem no seu próprio caminho. Mas outras coisas o meu jeito, né, de ser hoje em dia, a minha forma de pensar, ela me leva a ter mais controle sobre as minhas coisas, ela me leva a ter mais controle sobre as minhas tarefas. Então eu prefiro, né, particularmente, fazer a minha lista, fazer a minha agenda e cumprir essas obrigações uma a uma. Eu sempre organizo a minha agenda de forma mais lógica possível. Então eu tenho uma logística muito boa dentro do meu dia, o que me faz otimizar o meu tempo. Então, e obviamente que eu vou ali riscando, né, uma por uma, aquela sensação boa de realização, de concretização, de você conseguir completar o que você determinou para você no seu dia. Nesses últimos 3 dias, basicamente o que eu fiz, eu sabia, né, quais eram as minhas obrigações, só que eu preferi não listar, não colocar na agenda, por exemplo, e também não tinha tempo para realizar. Então eu basicamente fui realizando ao longo do dia, de acordo com a minha vontade, né, e de forma um pouco mais natural. E como eu disse, no final do dia, o que acabou acontecendo foi que eu deixei de cumprir algumas atividades, algumas tarefas, porque eu entendo que o corpo ele acaba procurando o que é mais confortável para ele. Então, se algo é desconfortável, ele acaba te levando a não fazer essa tarefa, essa atividade. Tô vendo que é muito vazia essa parte aqui que eu venho fazer a caminhada, a corrida. Chegando naquela parte que eu falei pra vocês, que é a parte de mato, né? E aí eu só vou mostrar ali pra vocês essa parte que eu falei. E aí eu acho que eu vou me despedir de vocês para não ficar um vídeo muito longo também. Já tá chegando aqui a 14 minutos de vídeo. Mas eu falei basicamente o assunto que eu queria conversar com vocês hoje, que era essa questão do whey, que é a não ação. Como eu disse, não tenho propriedade para discutir ou conversar sobre isso. Foi algo que eu assisti num vídeo de desenvolvimento pessoal e depois eu fui ler um pouco sobre isso, tá? E outra coisa também que eu estava pensando, que é interessante, essa parte aqui, ó. Aí já começa a ficar ali, ó.
A gente saiu aqui do parte que é asfaltada, já começa a vir parte mais de terra ali. E aí também não é, por exemplo, a gente ser rígido, né, com determinada filosofia ou rígido com determinada forma de vida. Então talvez o ideal, o ideal seja a gente conseguir encontrar formas que a gente consiga ter uma certa congruência, ou seja, formas que a gente consiga encaixar para às vezes ter períodos, por exemplo, que a gente consiga colocar uma maior intensidade e períodos, por exemplo, que a gente relaxa um pouco, que a gente diminua essa intensidade e deixe as coisas fluírem no seu curso natural, seus problemas diluírem, né, no seu tempo normal. E foi basicamente, na verdade, sim, até funcionou para mim, no quesito de essa questão de relaxar, diminuir um pouco a intensidade, porque eu estava vindo de 3 semanas teoricamente bem fortes aí, não tanto fisicamente, acaba também sendo fisicamente, mas umas semanas mentalmente aí mais puxadas, porque foram 3 semanas que eu acabei me cobrando muito em relação à questão de produção. Eu estava realmente mentalmente cansado e aí acaba que a gente fica também fisicamente cansado. Então são coisas que estão correlacionadas, né? Porque dizem que quando a mente está boa, o corpo aguenta quase tudo. Só que a minha mente estava quebrada também, eu estava extremamente cansado. Então, aí ler sobre isso, né, sobre essa questão, foi legal porque eu tirei alguns dias para deixar as coisas se resolverem de forma um pouco mais natural e seguir o seu fluxo aí de resolução. Mas particularmente para mim não é algo que eu consiga viver e manter pro meu estilo de vida. Deixar que as coisas se resolvam por si só, que os problemas eles têm o seu tempo. Eu prefiro resolver, eu prefiro ter domínio das coisas que eu faço. Olha só, gente, eu falei pra vocês aqui mais fechado, tá dentro, tá vendo? Tudo de terra. E às vezes eu venho correr por aqui também, lá atrás. Chão batido. Bom demais pra correr aqui. Então é isso, gente. Aí eu particularmente, como eu disse, eu prefiro ter o controle sobre as coisas, resolver as coisas, ter realmente o poder da ação e de agir e entender que o crescimento ele está diretamente correlacionado, né, com a falta da zona de conforto. Então a gente só vai evoluir, a gente só se desenvolve, a gente só cresce quando a gente está fora da zona de conforto. E se você tem ações que te levam, né, para uma zona de conforto, basicamente o que vai acontecer é que você vai viver uma vida mediana, uma vida comum. Você vai estar ali com as suas ações dentro ações dentro da zona de conforto. É o que teoricamente você tem que mudar. Você tem que ter ações que te façam evoluir. E por vezes essas ações, né, elas são desconfortáveis. Então se você tiver, por exemplo, uma filosofia de vida que te leve a agir de forma comum,
né, de forma natural, não estou nem dizendo que você não vai ter evolução, mas a probabilidade de você chegar às vezes a um lugar diferente é muito menor. Tá? Então eu prefiro ter o controle das minhas ações. Eu prefiro fazer as coisas de forma intencional. Tá? A partir daí eu vou, né, me colocando dentro do possível em zonas de desconforto e vou evoluindo com essa zona, né? Fazendo coisas que eu não fazia, aprendendo coisas que eu não sabia, né? Me cobrando mais do que me cobrava. Toda essa zona vai fazendo com que a gente vá evoluindo. Essa parte que eu passei tinha dois cachorrinhos que tinham aqui. Estão de quarentena. Vou mostrar pra vocês, mas eles não estão aqui hoje não. Beleza, gente? Então olha só, eu vou me despedir de vocês. Espero que o papo tenha sido... Bom dia. Que o papo tenha sido bom pra vocês. O que eu queria trazer hoje foi o que eu falei, essa questão da intenção de agir ou da não ação, que teoricamente não é, você não vai agir, mas que você vai deixar as coisas elas seguirem o seu fluxo natural. Então até no texto que eu li lá eles dizem que, por exemplo, você vai acordar naturalmente porque o seu corpo vai querer acordar, você vai comer naturalmente porque o seu corpo vai sentir fome, você vai dormir naturalmente porque você vai sentir sono. Então as coisas, elas vão se resolver, elas vão te sinalizar o momento de você concretizar alguma coisa, de você ter uma determinada ação. Então seria uma ação, mas sem a intenção propriamente de agir, né? Sem toda aquela complexidade pensada de você realizar. Só que foi o que aconteceu para mim, né? Basicamente, eu deixei de cumprir algumas tarefas, seguindo esse modelo aí da naturalidade, porque para mim, e acredito que isso aconteceria também, provavelmente outros dias, a gente acaba ficando na zona de conforto, porque o corpo ele pede pela estabilidade, né? Ele pede pelo conforto. Então, eu prefiro particularmente ter ações intencionais. Hoje, por exemplo, eu acordei 6 da manhã, deve ser umas 6h50, sei lá que horas são. Acordei com o olho grudado, cansado, e provavelmente, naturalmente, eu não acordaria esse horário. Então, são coisas que a gente vai se cobrando, porque faz parte de um processo de evolução. Beleza? Agora eu vou mesmo, hein? Grande abraço aí pra vocês. Espero que esse vídeo tenha sido bom. Não sei por onde que eu vou compartilhar ainda. Se eu vou colocar no YouTube, ele ficou um pouco mais longo. Mas espero que tenham gostado desse vídeo aí. Grande abraço pra todos. Bom dia.